paz do Senhor, tudo bem com vocês? A professora Priscila está aqui hoje para lecionar para vocês a lição de número 7, tá? Que tem como título Josué, um líder forte e corajoso. Josué, um líder forte e corajoso. Isso mesmo. E para iniciar a aula, nós vamos fazer uma oração. Vamos lá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, podendo falar da tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos os alunos. Obrigado, Deus, por estar aqui conosco nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, abençoa essa escola dominical, abençoa todos que estão ouvindo, Senhor, para que a sua palavra entre no coração de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E hoje, né, vamos iniciar a nossa aula com a nossa oferta, isso mesmo. Mesmo em casa, nós não podemos deixar de ofertar, tá bom? Vamos guardar as nossas ofertas na nossa caixinha, ou o que vocês tiverem aí, para quando nós voltarmos, nós oferecermos para o Senhor, tá bom? Jesus, ele ama quem oferta com alegria, tá? E hoje também nós vamos estudar sobre o líder Josué, certo? E o nosso memorizando de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz assim: Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. O nosso versículo de hoje, o que ele diz? Que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Uma pessoa completamente condenada, mediante a fé em Cristo, ela pode ser salva por ele. A morte está destruída porque Jesus ressuscitou. Ele é a nossa garantia de entrada no céu. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprender que o Espírito Santo nos concede a coragem e a ousadia para vencermos o mal. Tá bom? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ouvir um louvor, tá bom? Louvar ao Senhor é bom demais. Então vamos ouvir um louvor e depois nós continuamos a nossa aula, tá bom? Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
Tu és a resposta, Jesus. Após o nosso louvor, dando continuidade à nossa aula, nós vamos para o nosso Explorando as Escrituras. Antes da morte de Moisés, Josué ele foi apresentado ao sacerdote Eleazar e ao povo. Moisés pôs as mãos sobre ele e o tornou seu sucessor. A liderança de Moisés já estava chegando ao fim. Desde então, Josué teria a responsabilidade de conduzir o povo hebreu a tomar posse da terra prometida. Depois de alguns dias, Moisés ele foi recolhido ao lar celestial. Então, Deus instruiu Josué da seguinte maneira: você e os israelitas se preparem para entrar na terra prometida. Eu estarei com vocês. Nunca os abandonarei. Você, Josué, será o líder do meu povo. Tenha cuidado e viva de acordo com a minha palavra. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Estude esse livro dia e noite. Seja forte e corajoso. Então, após ouvir esta palavra, Josué, ele se levantou. Ele tornou-se o líder no lugar de Moisés e obedeceu a tudo que Deus havia ordenado. Ele preparou o povo para atravessar o Rio Jordão. Naquela época, o rio estava transbordando. Quando os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança tocaram nas águas, então, crianças, um milagre aconteceu. O rio ele parou de fluir e uma parede de água foi formada. Os sacerdotes eles ficaram parados no meio do rio, enquanto mais de 4 milhões de pessoas atravessaram a pés enxutos. Vocês já imaginaram o que é 4 milhões de pessoas atravessar um rio, né? O rio parou de fluir e formou paredes para que eles atravessassem. É um milagre muito grande, né? É uma coisa inexplicável, que só Deus mesmo para fazer. A terra prometida, ela estava próxima. Logo, eles teriam casas e não tendas. Mas os portões de Jericó estavam muito bem fechados. E sobre a muralha morava uma mulher chamada Raabe. Acredito que vocês já conhecem, né? Toda a história de Raabe, que ela ajudou os espias, né? Ela confiou, ela teve fé, né? Que eles iam vencer a batalha, mesmo, né? Ela não sendo uma israelita, ela ajudou o povo de Israel. E assim, né? Depois de rodear 6 dias os muros de Jericó, no 7º dia rodearam 7 vezes. Eles tocaram as cornetas e o povo gritou com força. E o que aconteceu? As muralhas caíram. A cidade ela foi destruída. Somente a família de Raabe foi salva. Desculpa. Do mesmo modo, quando Josué lutou contra os amoreus, ele orou a Deus e disse: Sol, fique parado em Gibeão. Lua, fique parada em Aijalon. Então, o sol e a lua ficaram retidos no céu, até que o povo de Israel se vingasse dos seus inimigos. E foi assim que, de batalha em batalha, Israel derrotou muitos povos inimigos e eles tomaram posse da terra prometida. Deus, ele deu a Josué coragem e ousadia para liderar o povo. Josué conquistou Canaã e ele dividiu a terra de forma justa entre as 12 tribos de Israel, até que toda a nação ocupasse o território. Assim como Josué lutou e venceu, o Senhor ele também dará a você as qualidades que deu ao servo de Deus. Nós não podemos ter medo, nós temos que confiar em Deus. E vocês também vencerão muitas batalhas. Seja um soldado de Cristo, forte e corajoso.
Mesmo nos dias de hoje, nós temos muitas batalhas para vencer, muitos desafios, né? Crer em Deus, ser fiel a Deus é muito difícil nos tempos que estamos vivendo. E por isso nós temos que confiar em Deus e fazer tudo que Deus nos ordena. Para quê? Para que nós possamos sair vencedores dessas batalhas. E esse foi o nosso Explorando as Escrituras de hoje. Uma linda história de como Josué foi forte e corajoso, porém ele obedeceu a Deus em todos os aspectos. Lá na lição de hoje, nós temos o nosso bate-papo, que eu sempre acho muito interessante. E hoje ele diz assim, ele nos questiona: você ora antes de iniciar qualquer coisa? Sempre que saía para uma batalha, o que Josué fazia? Ele consultava a Deus. Foi assim na travessia do Rio Jordão, também na queda de Jericó. Deus sempre estava presente em cada etapa da trajetória do povo. Assim como o Senhor falou com Josué, ele também deseja falar conosco. Por essa razão, o que nós devemos fazer? Nós devemos refletir na palavra todos os dias. Por isso que lá na Bíblia diz que Deus orienta Josué para ele não deixar, né, de estudar a palavra dia e noite, de ensinar a palavra dia e noite, né, para que ele não se desviasse nem para a esquerda nem para a direita. Então a palavra de Deus é o quê? Ela é uma bússola. Ela nos orienta, ela nos dá estratégias, mesmo nos dias atuais. Para quê? Para a gente vencer a luta contra o quê? Contra o pecado e o diabo, né? Que é o que mais nos atormenta nos dias de hoje. Por isso, Josué ele foi um grande estrategista militar. Mas de nada, gente, adiantaria tanto conhecimento, tanta estratégia, se ele não tivesse o auxílio e orientação de Deus ao seu favor. Então, assim, se nós queremos saber mais experiências deste homem de Deus, Josué, vamos prestar muita atenção na lição que nós aprendemos no dia de hoje, né? Vamos lá, no início da lição tem a nossa leitura bíblica, certo? Que é no livro de Josué. Vamos ler, porque assim, Josué, ele foi muito abençoado, ele foi muito forte, corajoso, e ele tinha muitas estratégias, mas ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. Então eu achei muito interessante isso, né? Não adianta a gente ser muito inteligente, não adianta a gente ter muitas ideias se nós não seguimos as orientações de Deus. Então por isso nós temos que estudar a palavra e nós não devemos nos desviar do caminho do Senhor, senão de nada adianta. Nossa vida não vai para frente. Então por isso que nós devemos sempre estar meditando na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, é ela que nos orienta. Lá na lição de vocês, também tem uma curiosidade. Você sabia que os israelitas, eles passaram 40 anos no deserto, desde a sua saída do Egito até a entrada em Canaã. Mas os seus sapatos não envelheceram e nem as suas roupas se rasgaram. Dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe, aqueles que tinham menos de 20 anos, e aqueles que tinham menos de 20 anos entraram em Canaã. Os demais duvidaram e perderam a bênção. Josué, ele significa Jeová é salvação. É possível que Josué tivesse sido o quê? Treinado pelo exército de Faraó. Então são curiosidades das nossas lições que muitas vezes passam desapercebidas, a gente acaba não prestando atenção. Mas eles viveram, olha só, 40 anos no deserto. Os seus sapatos não envelheceram, nem suas roupas se rasgaram. Imagina só, é só Deus para fazer isso, é só sobre a orientação de Deus e a bênção de Deus que a gente consegue essas maravilhas, não é mesmo? E agora nós vamos fazer as nossas atividades. Número 1, vocês vão descobrir a mensagem de hoje. Escreva as palavras que estão nos quadros em ordem decrescente, tá bom? A ordem é decrescente, começando do número 15 e terminando com o número 1, tá? Vocês vão começar lá o número 15, seja, né? O 14, forte,
daí por diante para que vocês descubram a mensagem de hoje, tá? Na atividade de número 2, vocês vão colocar V de verdadeiro ou F de falso e marcar a opção que contém a sequência correta que está lá embaixo. Na atividade de número 3, vocês vão citar as qualidades de Josué que foram importantes para que ele conquistasse muitas vitórias. Quais foram essas qualidades, né? Para que ele conseguisse alcançar a terra prometida, dividir as terras de forma justa, né, entre as tribos. Então, quais foram as qualidades que ele tinha? Neste momento, nós vamos orar para finalizar a nossa aula, tá bom? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais essa escola dominical. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nossos alunos estarem ouvindo a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela força e coragem que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado por todas as bênçãos. Nós te pedimos, Senhor, abençoa a vida do nosso pastor, abençoa a vida de nossas famílias. Esteja, Senhor, com todas as pessoas que estão doentes, precisando de Ti neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Classe Remanescente de Davi, eu espero que vocês gostem da lição de hoje, tá? Fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos. Não esqueçam de assistir as atividades, mandarem fotos, tá bom? Para a professora. Que Deus abençoe todos, tá? Um beijo da professora Priscila e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!